E a gente segue trazendo imagens, né, analisando imagens perturbadoras, assustadoras, eu diria. Passado, né, o pior momento da grande tragédia, né, que nós acompanhamos, agora moradores aos poucos começam a retornar para a região de Mussum, pequeno município lá do Vale do Taquari, com menos de 5 mil habitantes. Né? Uma correnteza barrenta e irrefriável devastou a pequena Mussum, município de 4.900 habitantes do Vale do Taquari, e foi o epicentro do maior desastre climático da história do Rio Grande do Sul. Em poucas horas, entre a tarde e o anoitecer de segunda-feira, o rio Taquari transbordou, subindo 28 metros acima do seu leito normal. Acostumados a enchentes, os moradores foram surpreendidos não pela chegada da água, mas pela fúria assassina que causou pelo menos 14 mortes e deixou dezenas de desaparecidos. A inundação arrastou carros, casas, postes de energia elétrica, galpões, depósitos e pavilhões. São raras as construções intactas na região. Lojas tiveram as fachadas derrubadas, telhados caídos e móveis revirados. Há de tudo preso à fiação elétrica no alto dos postes, desde bombonas de água a pedaços de madeira, lonas e peças de vestiário. Inclusive, tem uma ovelha que foi encontrada morta na fiação elétrica em Mussum. Nos telhados que permaneceram sobre as casas, há buracos feitos pelos próprios moradores em fuga atrás de socorro no ponto mais alto de cada imóvel. Na rua Taquari, costeira ao rio, até os paralelepípedos do calçamento foram arrancados. Pelo menos 8 casas simplesmente desapareceram arrastadas pela água, deixando apenas os alicerces como lembrança do que um dia foi o lar de uma família. Bom, segundo o comerciante Marco Antônio Gomes, diante dos escombros que sobrou da própria casa à beira do Taquari, ele disse o seguinte: essa é a 4ª enchente que eu pego aqui, então eu estava tranquilo, mas a água subiu muito rápido. Tirei o que consegui numa Kombi, na Paraty, e saí fincado, com a água já batendo nos joelhos. 200 metros adiante, a correnteza arrancou o teto, o piso e a parede traseira da casa da aposentada Lenita Bueno Prudêncio. Aos 87 anos, Lenita havia perdido o marido em novembro e o único filho em maio. Nesta quarta-feira, ela soube que a enchente levou também sua única irmã de 83 anos. Agora eu estou sozinha. Ela chorava amparada pela cuidadora Lucilene Bonetti, que retirou do imóvel pouco antes da devastação, que a retirou do imóvel pouco antes da devastação da cidade. No cemitério municipal, também situado na beira do rio, a destruição não poupou capelas, mausoléus e túmulos. Em meio aos entulhos deixados pela correnteza, havia pedaços de árvores, fiação elétrica e muito mármore quebrado, devassando sepulturas e deixando à mostra caixões e até mesmo restos humanos. No bairro Fátima, o leito do rio Taquari subiu a barranca, ganhando um novo curso sobre a Avenida Nossa Senhora de Fátima. O empresário Fernando Viegas, de 32 anos, amarrou o carro a um dos pilares da casa e viu do segundo piso do sobrado a água arrastar uma olaria, uma madeireira, a casa vizinha e a da frente, do outro lado da rua. A água só não chegou ao segundo piso porque estamos num barranco, mas a casa tremia toda. Aqui na frente parecia um oceano, segundo Viegas. Sem energia elétrica, sem água, sem sinal de telefonia e de internet, os sobreviventes passaram a quarta-feira limpando as casas e desobstruindo ruas. Na frente de cada terreno, os moradores espalhavam o que não havia sido arrastado pela correnteza, separando os itens que ainda poderiam ser reaproveitados. Durante a tarde, começaram a chegar as doações, sobretudo mantimentos e água. Com a liberação dos 4 acessos que haviam sido fechados pela inundação, chegaram também muitos curiosos de cidades próximas, atrapalhando o fluxo dos veículos de limpeza e também da recuperação das vias. Não venham, não é ponto turístico, orientou o coronel Douglas Soares, subcomandante-geral da Brigada Militar.
Então tivemos aí nesse retrato dessa catástrofe o cenário desolador que se revela em Mussum após o recuo das águas do rio Taquari. Acostumados a enchentes, os moradores foram surpreendidos não pela inundação, mas pela fúria da torrente que causou pelo menos 14 mortos e deixou dezenas de desaparecidos. 22 horas 13 minutos, esta é a Rádio Pampa de Porto Alegre. Vamos juntos com todas as informações do momento. Pampa, a rádio das notícias. Agora 22 horas 13 minutos, 22h13, vamos juntos com todas as informações, todas as principais repercussões do dia, trazendo para você os principais assuntos que repercutiram nesta quarta-feira. Obrigado a você que nos acompanha nesta noite de 6 de setembro de 2023. Vamos acompanhar agora os destaques da América, vamos acionar o nosso correspondente internacional, Denis Munhoz, nos falando mais sobre as repercussões desta quarta-feira lá nos Estados Unidos. Vamos retomar o assunto relativo à invasão do Capitólio lá em janeiro de 2021, inclusive com o ex-presidente e atual candidato Donald Trump sendo processado, já sofreu até indiciamento envolvendo a participação dele nessa invasão do Capitólio. Mas o que ganhou espaço na mídia aqui dos Estados Unidos hoje foi a condenação mais pesada até então em todos envolvidos nesse episódio da invasão do Capitólio de 6 de janeiro, que foi de 22 anos de prisão. 22 anos um homem recebeu de prisão, e o curioso é que ele não estava sequer no dia da invasão lá do Capitólio. Ele foi retirado de lá 2 dias antes por serviços de inteligência, etc. Então ele já não estava no dia da invasão. Mas esse chefe de uma milícia, né, de extrema-direita, intitulada Proud Boys, né, que seria Meninos Orgulhosos, ele articulou de outra cidade e através de redes sociais, de participação, a invasão do Capitólio. E recebeu essa condenação de 22 anos de prisão. Ele já se encontra preso desde do ano passado e o processo continuou. A defesa dele, logicamente, alegou que a intenção dele não era de derrubar o governo dos Estados Unidos. E falou que as palavras foram do ex-presidente Donald Trump, que incitaram a multidão, etc. Mas ficou cabalmente provado a participação desse homem nesse episódio de 6 de janeiro de 2021. Esse episódio rende muito ainda, é uma grande dor de cabeça para o ex-presidente Donald Trump. E veja como ele ganhou uma proporção enorme, porque mais de 1.100 pessoas foram acusadas por algum tipo de crime cometido nesse 6 de janeiro. E até o momento, quase 800 foram condenadas. E dessas 800, mais de 600 já tiveram pena definitiva. Quer dizer, um episódio lamentável para a democracia, em que agora as penas começam a surgir. E essa daí, logicamente, ganhou notoriedade, porque 22 anos de prisão realmente é uma pena que não pode ser desprezada. Denis Munhoz, direto dos Estados Unidos para os ouvintes da Rádio Pampa. Na Rádio Pampa.